Bom dia, eu me chamo Larissa Crossi e essa é mais uma mensagem do dia que o Senhor traz para nós nessa manhã, ao meu e ao seu coração. Alegre-se mais uma vez, porque o Senhor tem novidade vinda dos céus para poder te entregar. O Senhor tem coisas novas, eis que Ele faz tudo novo. E hoje Ele nos convida a dar mais um passo na palavra dEle, com o tema Aprendendo com Daniel, ou melhor, aprendendo no livro de Daniel, porque aqui não é só Daniel que vai nos ensinar, Existem, os outros 3 amigos deles que também, foram posicionados e eles viveram o sobrenatural de Deus na terra, ao ponto de passar milhares, de dias, centenas de meses, mais de não sei quantos mil anos, vamos colocar aí mais de 3, 4 mil anos a história deles, e ainda é citada, por pessoas, citada em louvores, e isso que Deus quer nos convidar a viver o sobrenatural dele aqui na terra. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, já se inscreve, porque sempre haverá uma mensagem do Senhor para o seu coração. Seja também missionário do reino, deixando o seu like e compartilhando, para que mais pessoas sejam edificadas através daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Amém? Então, eu falei no primeiro áudio mais sobre o capítulo 1, mas ainda não concluí ele todo. Eu não vou ler todo os versículos aqui, senão vai ficar cansativo, mas eu vou fazer um convite, vou falando e vamos meditando naquilo que o Senhor quer nos revelar. E continuando aqui, ainda no final do capítulo 1, vai falar aqui, a gente falou do primeiro áudio mais sobre a questão do jejum, do posicionamento deles, sobre essa questão. Agora aqui, a partir do versículo 17, vai falar o seguinte, no capítulo 1, Daniel capítulo 1, versículo 17. Ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, havia algo a mais, que o Senhor tinha entregado e confiado na vida de Daniel. Além da sabedoria, E engraçado que essa questão de inteligência, conhecimento, e sabedoria, tanto Daniel quanto Ananias, Misael e Azarias, eles tinham. Mas eles também estavam assentados no meio de outras pessoas que não tinham a crença em Deus, que também tinha esse conhecimento, que também tinha essa inteligência e sabedoria. Mas havia uma diferença entre os caldeus, que tinham todo esse conhecimento e sabedoria, entre os feiticeiros e magos, dos outros 4, que é Daniel, Misael e Azarias. Havia uma diferença. Esses 4 caminhavam com Deus vivo e poderoso. Existem coisas que nós passamos aqui na terra, onde as pessoas vão falar, a medicina vai falar, mas isso é óbvio, a medicina trata isso. Mas isso é óbvio, a terapia trata isso. E não estou desmerecendo, tá, gente? Pelo contrário, é necessário nós cuidarmos da nossa saúde mental, irmos ao médico, fazermos os nossos exames de rotina. Nós estamos falando aqui do natural, mas vão existir situações que não é a terapia apenas, que não é a medicina apenas, é algo muito mais profundo do que a ciência possa fazer. E é esse convite que Deus nos chama. Deus nos chama não apenas para andarmos no natural. Não. O Senhor hoje Ele quer nos convidar para mais profundidade, de águas mais profundas, como eu falei no áudio, na semana passada. Águas mais profundas para viver aquilo e experimentar o sobrenatural dele.
Não é à toa que a palavra do Senhor vai falar aqui em Daniel, no capítulo 1, versículo 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que os reis lhe perguntavam, os que achou 10 vezes mais doutos do que os magos e encantadores que havia em todo o reino. Olha isso, 10 vezes mais. Este é o segredo de andar com o Senhor. E eu não estou falando aqui, gente, de um evangelho de barganha, de forma nenhuma. Mas é o convite que o Senhor nos chama para sermos diferentes em meio aonde o Senhor quer nos colocar. Então, o convite de andar com Deus é o que nós vamos aprender hoje. Nós estamos já aprendendo nesse áudio. E aqui, né, como eu já tinha comentado, né, em Daniel, no capítulo 1, no versículo 6, os nomes deles haviam sido mudados, né? Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias de Abednego. Mas o que Deus quer falar conosco aqui? Não é apenas uma profissão, não é apenas um dia a dia, não apenas uma rotina. Eu sou Deus que tenho identidade muito mais além do que uma profissão, muito mais além do que aquilo que as pessoas te chamam. Por conta da onde eles estavam, o nome deles precisou ser mudado. Mas a identidade deles jamais foi mudada. Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar, eles tiveram esse nome lá na Babilônia, mas eles sabiam quem eles eram em Deus. Talvez você tenha uma profissão e as pessoas te chamam, mas você é conhecida por aquela profissão. Mas eu quero te falar que a sua profissão é apenas um pretexto para aquilo que o Senhor quer fazer e se revelar através de você, e se revelar através da tua vida. Aleluia, amém. E aqui agora vamos continuar no capítulo 2. No capítulo 2 vai falar que no segundo ano do reinado do rei Nabucodonosor, ele teve um sonho e o espírito dele se perturbou, pois ele acordou, ele sabia que ele teve um sonho e esse sonho significava algo, mas ele não conseguia se lembrar desse sonho. Normalmente, as pessoas, elas têm sonhos e não conseguem interpretar eles e falam, eu tive esse sonho, mas eu não sei interpretar. Até mesmo a própria Bíblia vai citar lá, né, da história de José do Egito, que Faraó teve o sonho, né, com as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, e ele ficou aflito e ele não conseguia interpretar aquele sonho, e José conseguiu dar, através daquilo que Deus deu, interpretar. Mas nós estamos falando aqui de algo ainda mais profundo, onde o rei Nabucodonosor, ele teve esse sonho, mas ele não se lembrava desse sonho. E aí ele foi e chamou todos aqueles magos, encantadores, os caldeus, para poder revelar qual foi o sonho que ele teve e assim dar a interpretação. Só que ninguém conseguiu revelar. Ninguém. E o rei, já aflito com toda aquela situação dele não conseguir, né, ter acesso ao próprio sonho dele, o que ele fez? Ele determinou um decreto para poder matar todos os adivinhos, sábios, doutores, incluindo nesse decreto Daniel, Ananias, Misael e Azarias, porque eles estavam no meio desse, né, contexto de sábios e doutores. Mas, por mais que a situação apertou para eles, Daniel tinha relacionamento com Deus. E ele sabia, quer dizer, o porquê que o Senhor colocou ele naquele lugar. Quando nós sabemos o porquê que nós estamos passando por aquela estação, o porquê que você está morando neste lugar, porquê que seu endereço é esse, porquê seu local é esse, ou seu local de trabalho. Quando você sabe o porquê, você não se perde no meio das lutas, você não se perde no meio das aflições, porque todas as vezes que nós passamos por momentos de lutas, o que Satanás vai fazer? Lançar setas para duvidar
daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Mas o relacionamento que Daniel tinha com Deus, ele não se desesperou, ele não duvidou de que Deus colocou ele naquele lugar por um propósito, ele não andou para trás. Pelo contrário, ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu ele. E aí, amanhã nós continuamos mais um pouco dessa mensagem. Mas o que eu quero tirar aqui e falar com vocês, mesmo se talvez na tua história, na tua trajetória, algo está te apertando, Deus quer se apresentar a ti no meio dessa dificuldade para que o nome dele seja glorificado. Faça igual Daniel, não desista, não escute o decreto que falaram a teu respeito, de que não vai dar certo, de que não tem saída. Não dê ouvidos. Vai para o joelho, busque ao Senhor, porque Ele vai te surpreender. Assim Ele fez com Daniel, Ele revelou o sonho do rei Nabucodonosor e o nome do Senhor foi glorificado. Se mudar o seu nome, a tua identidade, igual fizeram com os 4, continue declarando de quem você é em Deus e saiba o porquê que você está neste lugar, por que está acontecendo isso com você. O Senhor vai se revelar a ti. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra, que nós venhamos, Senhor, a cada dia aprender mais contigo, caminhar mais contigo, nos relacionarmos com o Senhor, não nos misturarmos com aquilo que o mundo quer que a gente se misture, mas que nós venhamos ser sal da terra, que nós venhamos a cada dia afirmar a nossa identidade, porque sim, as lutas vêm querer trazer dúvidas de quem nós somos, de que realmente, será que Deus tem algo da minha vida? Será que alguém vai me escutar? Será que eu tenho um chamado? Mas não é sobre as nossas dúvidas, não é sobre o nosso trauma, não é sobre a nossa vaidade de ego, mas é sobre a gente diminuir para que o Senhor cresça. É sobre nós crermos que o Senhor tem um propósito e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que